nossas boas-vindas. Esse é o canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, um canal que foi criado e é mantido para que a gente continue tendo os nossos encontros semanais, possa manter a nossa oratória para todos aqueles que não estão podendo participar presencialmente na nossa casa, possam dar continuidade aos estudos do Evangelho, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos doando cestas básicas, então continuamos arrecadando itens alimentícios não perecíveis, arroz, feijão, óleo, molho de tomate, macarrão, açúcar, sal, farinha, para que a gente possa continuar mantendo as cestas básicas doadas às famílias cadastradas. O atendimento presencial é mediante agendamento. Na descrição nós temos o número que pode ser utilizado para fazer o agendamento para quem queira estar presencialmente em nossa casa, que continua com um número limitado de atendimentos, seguindo todos os protocolos de segurança, distanciamento, uso de álcool em gel e evitando contatos físicos durante os encontros. Vamos dando início à nossa oratória dessa oportunidade com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós temos nessa oportunidade a leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, que é Não vim destruir a lei, itens 5 a 7, que trata de definir o Espiritismo. O Espiritismo como a nova revelação. Entendemos que a primeira revelação são os 10 mandamentos ditados a Moisés. Moisés conduzia o seu povo e recebeu os 10 mandamentos que foi ditado ao seu povo: amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não cobiçarei nada que for do próximo, e assim por diante. Em seguida, numa conversa em que perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele responde: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescenta: aí estão a lei toda e os profetas. E diz também que nada passará na terra enquanto não se cumprir todos esses mandamentos. A segunda revelação
que é a mensagem do próprio Jesus Cristo, ela compõe o Segundo Testamento, chamado Segundo Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento, que nós entendemos como a segunda revelação, ela é complementada então pelo Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus. Existem dentro do Espiritismo as diversas regras, as diversas leis, as diversas lógicas que nos ajudam a interpretar o funcionamento do nosso estudo, do nosso desenvolvimento, do nosso esforço, nossa busca no nosso aperfeiçoamento moral. Então, de forma simplificada, a gente pode traçar algumas características que o Espiritismo trouxe para complementar a nossa ideia de como funcionam essas leis, como funcionam essas regras, como o que o que conduz a nossa existência com essa experiência que a gente busca na vida encarnada, nas nossas interações. E nós temos dentro do Espiritismo três principais fontes: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos outros livros que foram publicados por Allan Kardec, mas conhecendo esses três principais, a gente tem o estudo científico do funcionamento do universo, do funcionamento das nossas relações, da composição da vida material e da nossa realidade espiritual, nossa essência. No livro dos médiuns, nós temos a filosofia, a parte filosófica, que trata dessa parte invisível, dessa parte incorpórea, dessa parte imaterial que rege as nossas vidas e que cria o interrelacionamento da nossa existência quando estamos encarnados, quando estamos desencarnados, o nosso relacionamento interpessoal e as energias que interagem com essa realidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte religiosa, é o estudo dos ensinamentos de Jesus, das parábolas de Jesus. É extraído de forma resumida as principais partes da doutrina cristã. Não é objeto de estudo a toda a leitura bíblica, tudo que tem
nos escritos bíblicos, é feito somente uma parte, mas todo aquele que se envolve no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo acaba por consultar o restante das escrituras para entender melhor e complementar com os ensinamentos de Jesus tudo aquilo que envolve o que é ser cristão. E então nós temos que dentro do Espiritismo, então nós temos explicações a respeito do universo, suas propriedades materiais e de desenvolvimento. Nós temos explicações filosóficas a respeito dos elementos não materiais, componentes de toda a inteligência que anima a matéria. E nós temos o estudo religioso dos ensinamentos de Jesus, que abrangem a conduta necessária ao aperfeiçoamento moral e reforma íntima. Reforma íntima porque a cada um cabe a sua própria transformação. Ninguém tem intenção de transformar o outro, e sim trazer elementos que façam com que ele próprio se transforme. E toda religião é respeitável quando cumpre seu objetivo de melhorar as relações humanas e acolher os corações junto ao Criador universal. Portanto, não há intenção dentro da doutrina espírita de impor nenhuma ideia, não há intenção de esgotar o assunto comparando com outras religiões. Toda religião tem uma correspondência de melhorar as pessoas, de aumentar sua fé, de melhorar sua condição de desenvolvimento. Portanto, todas as religiões são respeitáveis quando cumprem esse papel. Podemos esclarecer tudo o que conhecemos pela revelação espírita, no entanto, não nos cabe convencer ninguém a aceitá-la, pois a cada um cabe o seu momento, nesta ou em uma vida futura. Porque também cada um tem seu momento, cada um tem a sua correspondência filosófica que combina com essa ou aquela forma de estudo. O que a gente incentiva é que as pessoas continuem buscando por esses conhecimentos, continuem buscando essa aproximação, qualquer que seja a sua preferência, porque o importante é justamente alcançar o reino de Deus. E algumas premissas que o Espiritismo entende como sendo os principais pontos que nos ajudam a explicar a nossa condição humana, a nossa condição de desenvolvimento, nosso como foi elaborado toda essa forma de interagir. Ela tem alguns aspectos principais. Eu não tenho a intenção de esgotar toda a explicação do que é o Espiritismo em poucas linhas. Seria muita pretensão conseguir fazer um resumo
de uma grandeza que envolve tantas regras, tantas leis, é uma grandeza filosófica, uma grandeza doutrinária que envolve tantas propriedades que seria muito pretensioso se eu conseguisse fazer um resumo em poucas linhas de tudo que envolve. Mas a tentativa é colocar pontos principais, bem resumidamente, de forma que a gente consiga refletir em alguns pontos que acabam mostrando um pouco mais profundamente como essa interação que chamamos de espiritismo. Se a gente ficar na explicação superficial, algumas pessoas, quando escutam a palavra espiritismo, quando tentam definir em poucas palavras o espiritismo, dá a entender uma forma tão simplória de doutrina que acabam por não explicar a grandeza que ela abrange. Então, por isso que em poucas linhas a gente pode tentar colocar alguns outros elementos que ajudam a gente a entender melhor. Não esgota tudo que precisa haver para esse entendimento pleno. Nossa existência verdadeira é em espírito. Somos espíritos. E nós vamos passando por consecutivas experiências reencarnatórias. A cada vez que nós reencarnamos num novo corpo, nós estamos passando por uma nova experiência reencarnatória. E nós, ao longo da nossa existência, a gente vai passando por várias, através de várias gerações. Então, vão se passando gerações e a gente vai tendo novas experiências reencarnatórias. E a cada uma é uma oportunidade da gente progredir moralmente, para a gente aprender a ser mais humanos, para a gente aprender a tolerância, a gente aprender a aceitação das diferenças, a gente aprender a seguir em conjunto. Existe, se a gente for juntar todo, todo o ensinamento, todo o conhecimento humano, tudo que o ser humano conhece do universo, os conhecimentos científicos, do funcionamento do corpo humano, o funcionamento do planeta Terra, o funcionamento dos astros do céu, se for juntar todo o conhecimento que o ser humano conquistou até agora, nós vamos atingir 2% do conhecimento de tudo o que existe, de toda a realidade universal. Os outros, o restante desse conhecimento que nós não conseguimos ainda assimilar, não conseguimos ainda explicar, eles estão num campo não material, num campo que envolve outras propriedades que não são propriamente materiais, não são propriamente tangíveis. Existem propriedades invisíveis nas interações entre as inteligências.
Sempre que falamos em inteligências, estamos falando de algo intangível que anima algo material, uma inteligência é algo que não se pode pegar, não se pode tocar. Ela existe como uma força da natureza e tem suas propriedades e age sobre um meio material. E essas propriedades invisíveis, elas podem ser intercambiadas, elas podem interagir umas com as outras através de propriedades energéticas, vibratórias e magnéticas que circundam todas elas. Essas propriedades podem ser manipuladas pela inteligência e elas podem sofrer também sua influenciação. Essas propriedades, elas podem coexistir em momentos concomitantes, né, juntos, ou de forma separada. Mas elas existem e interagem, e é por isso que a gente consegue explicar várias propriedades, vários fenômenos da natureza que antigamente podiam parecer milagres, coisas que fugiam às propriedades naturais. A intercomunicação entre encarnados e desencarnados sempre existiu. No entanto, essa interação não se expressa da mesma forma em todos. Então, se a gente for pegar desde todos os tempos, essas comunicações, o próprio recebimento dos 10 mandamentos já demonstra essa intercomunicação que existe dos encarnados com os desencarnados. Então, em vários relatos bíblicos existe essa interação, existe essa comunicação, ela sempre existiu e é um dos elementos, é um dos objetos que o Espiritismo explora também nos seus vários ramos de estudo. Não se limita a essas comunicações, mas elas fazem parte, inclusive, da decodificação do Espiritismo por Allan Kardec. Existem propriedades invisíveis nas interações. Tudo o que acontece no universo segue um planejamento de uma inteligência maior, uma inteligência suprema, que criou essa realidade, planejou todo o funcionamento desse universo que nos rodeia e que nos possibilita nos desenvolver, nos aperfeiçoar moralmente. Essa inteligência maior, ela pode ser consultada, podemos agradecê-la pelas dádivas, nossa existência, as coisas que acontecem na nossa vida. Nós podemos fazer pedidos, nós podemos louvar a sua existência, nós podemos interagir, nós podemos conversar, nós podemos receber instruções, tudo através de nossas preces, as nossas orações, sem que haja necessidade de um intermediário, não há necessidade que ninguém faça isso por nós. Nós mesmos podemos criar o nosso diálogo interno com Deus nosso Pai, com essa inteligência suprema e fazer essas interações. Nós não precisamos nem de templos, nem de rituais. A gente
Geralmente a gente busca isso por uma necessidade humana. Nós é que temos necessidade de estarmos num lugar especial, num momento especial para que a gente consiga criar esse diálogo interno, mas na verdade isso tudo existe e está disponível para nós sem a necessidade de nenhum intermediário. E além de termos essas possibilidades, além dessa realidade, nós também contamos com um mentor que nos acompanha, nos orienta para seguirmos a nossa jornada. Esse mentor é geralmente alguém com quem já convivemos em algum momento da nossa existência e que nos ajuda, nos intui, nos traz boas vibrações para que a gente consiga seguir com a nossa jornada e alcançar nosso desenvolvimento. Nós somos responsáveis pelas nossas condições materiais, nossos relacionamentos, nossas decisões, nosso comportamento, nossas opiniões e por tudo o que fazemos em relação a isso, sendo nossa meta a reforma íntima. Reformar intimamente nosso pensamento, nossa maneira de ver a vida, significa reconstruir intimamente quem somos, em essência, para que essa condição moral se reflita em todos os campos de nossa existência material ou espiritual. À medida em que a gente reconstrói essa forma de enxergar, essa maneira de viver, a gente reflete isso em nossas ações e leva isso como uma conduta em qualquer fase da nossa existência. A morte só existe para o corpo físico. O espírito se liberta no momento da morte e segue consciente rumo ao destino que construiu em sua jornada infinita, podendo ser de alegria ou de agonia. Torcemos sempre para que fazemos as nossas orações no momento do desencarne para que haja o amparo das equipes dos mentores espirituais, para que seja um momento de libertação e de alegria. Mas, infelizmente, de acordo com o que foi construído ao longo do tempo, pode ser uma experiência de agonia. Estamos todos destinados a aceitar o convite de entrar no reino de Deus. Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa jornada, aproveitando todas as oportunidades reencarnatórias à nossa disposição. Não existem prediletos, não existem eternos condenados. A cada um cabe o seu esforço em regenerar suas falhas de caráter para estar apto a ser recebido na felicidade plena. Então o convite continua sempre em aberto para que a gente consiga adentrar o reino de Deus. Cabe a nós fazer a nossa parte. A realização da regeneração do planeta envolve todos os seus habitantes, portanto não é uma competição. Não é sobre quem chega primeiro, é um trabalho conjunto. Sendo assim, sempre que temos uma inteligência mais avançada em suas realizações morais, essa se colocará humildemente na tarefa de ajudar os demais que ainda têm uma longa distância a percorrer em sua jornada. Então é também um trabalho conjunto de toda vez que alguém avança mais, tenta ajudar aqueles que estão ainda com uma longa distância. A justiça divina nos equipara a todos através das várias experiências reencarnatórias.
Assim, experimentamos todas as dificuldades materiais que precisamos para a nossa evolução. Nascemos em várias raças, gêneros, culturas, religiões, localizações geográficas, condição material. Cada uma delas nos apresenta algum desafio de conduta. Tudo o que aprendemos com esses desafios levamos conosco em nossa inteligência. A nossa inteligência traz as memórias de todas essas experiências reencarnatórias em várias famílias, em várias culturas, em várias dificuldades geográficas. Todas essas experiências são as bagagens que nós vamos construindo conosco e que nos conduzem a essa jornada de interação, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de reforma íntima. Então, nós temos a ajuda dos ensinamentos de Jesus, que nos trouxe um modelo de conduta e que nós, como cristãos, tentamos sempre estudar mais um trechinho, mais um significado para a nossa vida e colocar isso como uma forma de conduta cotidiana. E com isso a gente espera ter a oportunidade de também aceitar esse convite de entrar no reino de Deus. Sabemos que isso não encerra tudo o que envolve o espiritismo. Sabemos que são linhas gerais do que envolve essa nossa existência, nossa condição existencial, mas já traz alguns elementos principais que possam nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa doutrina. Fica aqui o convite para aqueles que gostariam de se aprofundar nos estudos do Evangelho, nos estudos dessa doutrina. Nós temos escolas do estudo do Evangelho, com mais um ano letivo começando, e assim a gente tem a oportunidade de se aprofundar nesses ensinamentos, se aprofundar nesses estudos e alcançar um melhor entendimento, um entendimento mais abrangente, para que a gente consiga colocar isso em nossa vida de forma mais efetiva. E assim esperamos ter colaborado com mais um trecho, uma interpretação do espiritismo, do cristianismo, das interações humanas, e que nos ajude a colocar em prática a nossa condição de aperfeiçoamento, de reforma íntima. E assim nós vamos chegando ao final. Colocando como encerramento uma oração, que possamos estar novamente reunidos numa outra oportunidade com uma nova leitura do capítulo do Evangelho.
Fiquem todos em paz e vamos dar por encerrado com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.